Boa noite, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um. Mais uma live, mais uma noite, para a glória de Deus. Vamos falar do Deus Todo-Poderoso, aprender um pouquinho da Bíblia, aprender um pouquinho da vontade de Deus, se encher da presença do Espírito Santo, aprender mais um pouquinho das Escrituras Sagradas, pedir direção ao Espírito Santo, para com isso a gente vir ministrar a palavra de Deus, pedir ajuda. Essa é a vontade do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, sem a vontade dele nas nossas vidas, sem a misericórdia dele, o que podemos fazer? Nada. Nessa noite a gente vem falar hoje num tema muito obrigatoriamente que todo ser humano devia exercer, devia praticar, que se chama honestidade. Honestidade, meus irmãos, não é uma coisa e é para a pessoa se esforçar para poder estar praticando. Honestidade é um dever de todo cidadão diante de Deus e diante dos homens. Ser honesto é você ter dignidade. Ser honesto é você viver em verdade. Ser honesto é você ter verdade dentro de você, ter pureza, né? O que é ser honesto? É você ser verdadeiro. A pessoa é honesta, raramente ele mente. E a pessoa é verdadeira, raramente ele é desonesto. Ser honesto é uma dádiva de Deus. Ser honesto é um dom do Espírito Santo. Porque, principalmente nos dias de hoje, eu tenho para mim, nos dias de hoje a gente vive na época de Sodoma e Gomorra, né? Na época que Deus enviou 40 dias e 40 noites de chuva e trouxe o dilúvio sobre a terra, na época e pediu para Noé fazer a arca, e só salvou Noé e a família dele. Então hoje, honestidade, ser honesto, é uma palavra feia em certos ambientes. Por quê? Porque a desonestidade, o mau-caritismo, né? A falta de caráter, né? A falta de escrúpulo do ser humano é tão grande, é tão perversa, é tão maldosa. E ser honesto hoje para muita gente é um esforço muito grande. E ser honesto na realidade, meus irmãos, simplesmente, nada mais, nada menos, é uma obrigação. Ser honesto para com você, para o meu próximo, é uma obrigação minha. Você ser honesto comigo é uma obrigação sua. Porque quando você é honesto, você é seu e não é tomar nada é dos outros, você está dentro da vontade de Deus. Você está sendo regido, né? Está sendo ministrado, está sendo obediente à palavra de Deus. Porque a honestidade vem de Deus. A honestidade vem da luz. Agora, a desonestidade é treva. Pode prestar atenção. E toda pessoa é desonesta, ela é atribulada. Toda pessoa é desonesta, ela destrói a vida dos outros. Toda pessoa é desonesta, ela contrai contenda. Toda pessoa é desonesta, ela contrai morte. Toda pessoa é desonesta, ela contrai separação. Toda pessoa é desonesta, ela contrai maldição na sua vida e das vidas das pessoas que ela é desonesta. Ser desonesto é você arrancar a dignidade dos outros. Ser desonesto é você levar a tribulação para a vida do outro. Ser desonesto é você ser mau caráter. É você ser uma pessoa sem moral. É você ser uma pessoa sem palavra. Ou seja, no sentido figurado, generalizado. Ser desonesto é um crápula. Ser desonesto é um verme. Ser desonesto é uma pessoa muito maligna. É por isso, e nos dias de hoje, a força do mal, chamado Satanás, chamado diabo, né, os demônios de Satanás, ele usa o dinheiro para provocar a desonestidade. Por quê? Porque a desonestidade fere a santidade de Deus, fere a verdade da palavra de Deus e destrói o ser humano, destrói o seu próximo. Então o diabo usa o dinheiro, usa o apego às coisas materiais, usa as coisas mundanas, usa as coisas terrenas, para isso a contenda,
a maldição na vida da pessoa, chega a tribulação, e muitas das vezes por causa do dinheiro, por causa da desonestidade do dinheiro, chega a acontecer até morte, chega até a acontecer óbito. Então, só para você entender, as pessoas que vai ver essa live, não sei qual hora, a desonestidade é um caminho de treva, a desonestidade é um caminho de morte, a desonestidade é um caminho da tribulação, a desonestidade é um caminho de tribulação na alma. Porque, meus irmãos, eu te falo 100% com base bíblica. A pessoa é desonesta, ela não tem paz de espírito. A pessoa é desonesta, ela não tem vida. Porque sempre quando a pessoa é desonesta, ela está ferindo e destruindo a vida de alguém, atrapalhando a vida de alguém. Meus irmãos, a pessoa é desonesta, ela é desonesta com o próximo, onde é amanhã, Deus vai permitir outra pessoa ser desonesta com ela, e assim vai se perpetuando, um sendo desonesto com o outro. Aí chega no patamar do mundo, das pessoas, a gente viver na situação que estamos. As pessoas são tão desonestas, as pessoas são corruptas, as pessoas são tão malignas, são tão sujas, né? E ser desonesto é comum, é por isso em todo ano tem corrupção. Se eu fosse recitar em departamentos, né, governamentais, né, do governo federal, governo estadual, governo municipal, e todos os departamentos, humanamente falando, eu ia recitar em mais de 100 departamentos, e acontece corrupção claramente aos olhos claros, né? E essa corrupção, infelizmente, a própria justiça era para punir, a própria justiça é corrupta. Isso não só no Brasil, isso é no mundo todo. Então, é mais ou menos assim. O errado é tão praticado, a desonestidade é tão praticada, e parece que a pessoa é honesta e para ter é certo, parece que é errado. Ou seja, a gente vê no dia de hoje inversão de valores. É como se o certo fosse errado, ou seja, o honesto fosse errado e o desonesto fosse certo. Por quê? É a maioria, né, procura a porta larga, procura a morte, procura a maldição, e é a desonestidade. Então hoje a gente vai falar sobre a honestidade à luz da Bíblia. O que é que Deus tem para falar para mim e para você sobre ser honesto? O que é que Deus tem para nos ensinar nessa noite em ser honesto, né? O que Deus vai nos dar por nós ser honestos? Na realidade, nós não precisamos pedir nada a Deus em retribuição, porque ser honesto é uma obrigação de todo cidadão. Eu ser honesto com você, eu não estou fazendo mais do que minha obrigação. Não é vanglória para nenhum ser humano ser honesto. É obrigação, obrigatória, o ser humano ser honesto. Mas infelizmente, meus irmãos, nos dias de hoje, não é as práticas que nós vimos nos dias de hoje. Hoje, o certo é ser desonesto. Hoje, o certo é você enrolar seu colega. Hoje, ser honesto é você enrolar o seu patrão. É o patrão enrolar o funcionário, né? Por exemplo, o funcionário, né, enrola o patrão para supostamente roubar ou enrolar ele a um material, um objeto, um produto da empresa que ele trabalha, né? De qualquer forma, o funcionário está denegrindo, está sendo desonesto com o patrão. Isso é a forma do funcionário ser desonesto. E o patrão, para ser desonesto, na maioria das vezes, ele faz. Ele sonega imposto, ele não paga os direitos, né, do funcionário. Isso aí vai desfraudando, né? Vai desfraudando, vai prejudicando, dando prejuízo ao seu funcionário. E assim vice-versa. Então, o ditado popular é o quê? Ah, se o patrão é desonesto, se o funcionário é desonesto, se fulano é desonesto, se meu amigo é desonesto, se meu vizinho é desonesto, se meu vizinho da frente é desonesto, eu olho para o vizinho de trás desonesto, eu olho para o vizinho da esquerda, ele também é desonesto, e olho para o vizinho da direita é desonesto, qual é o problema? Você é desonesto também. Esse é o lema das mentes fracas. Esse é o lema das pessoas tolas. Esse é o lema das pessoas mau caráter. Esse é o lema das pessoas sujas. Esse é o lema das pessoas diabólicas, que vivem em treva.
Por quê? Porque a própria Bíblia fala, e nos fins do tempo, Satanás ia alterizar a mente do ser humano para o mal. É tão provável que essas pessoas que usam de desonestidade, a família, todo o ser humano, elas próprias não tem nem remoto de ser desonesto. É desonesta hoje, é desonesta amanhã, é desonesta depois da manhã, e são desonestas sempre. Tudo que vai fazer, enrolada, é uma desonestidade, é uma mentira, e para eles está tudo bem. Por quê? Porque a pessoa dissimulada, a pessoa mau caráter, a pessoa que vive em mentira, ser desonesto para ela é só mais uma sujeira. É por isso que a própria Bíblia fala, a pessoa que é suja, se suje mais. Em outras palavras, a pessoa que estiver pecando, peque mais. A pessoa que se santifique mais. Por que Deus fala isso? Porque Deus vai ter uma recompensa no céu. Por justo e por injusto. Por honesto e por desonesto. Por sincero e por falso. Por escolheu a luz de Jesus Cristo e abraçou-se com as trevas de Satanás. Então nessa noite, meus irmãos, eu venho falar claramente sobre honestidade. Vamos ver na palavra, nas escrituras sagradas, Deus fala sobre honestidade. A primeira palavra que Deus me deu sobre honestidade foi no livro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 17. Deus está dizendo assim: não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é honesto perante todos os homens. Porque Deus chega na palavra de Romanos, capítulo 12, 17, e fala, não retribua o mal por mal. Simplesmente, eu acabei de falar, é mais ou menos assim. Se você vê uma pessoa sendo desonesta, Deus está falando, não seja desonesta também. Porque a pessoa que é desonesta está praticando o mal, está fazendo fraude contra o seu próximo. Então Deus está falando, não retribua o mal por mal. Porque não é dizer que a pessoa é desonesta com você, você vai ser desonesto com ela. Porque, meu irmão, se a pessoa for desonesta com você e você for desonesto com ela, você está dizendo, eu sou igual, você é o pior. Então você não pode dizer e tem Deus no coração, você não pode dizer e teme a Deus, você não pode dizer é melhor do que a outra, porque se a outra é desonesta, você é também, são tudo igual. É por isso que Deus está falando, não retribua a ninguém o mal por mal. Procure fazer o que é honesto perante todos os homens. Por quê? Porque tudo que você faz na desonestidade ou na honestidade, Deus está vendo. A Bíblia fala que os olhos do Senhor contemplam toda a terra. A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor estão atentos para tudo que é feito na terra. Ou seja, todo trato, né? Toda transação, toda troca, todo trabalho, todo pagamento, todo recebimento que você vai receber, se você for honesto, Deus está contemplando. Ele vai te abençoar, Ele vai te exaltar, Ele não vai deixar você cair, Ele não vai te desamparar. Do mesmo jeito, se você for desonesto, você vai colher. A própria Bíblia fala, tudo que o homem ceifar, ele colherá. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, se hoje você for desonesto com uma pessoa, não se preocupe. E amanhã, Deus vai permitir, vai levantar uma para ser desonesto com você. Porque o Deus da Bíblia é um Deus justo, né? É um Deus fiel. E não passa nada despercebido aos olhos dele. Por isso ele fala na palavra, os olhos do Senhor contemplam toda a terra. E os ouvidos do Senhor estão atentos para toda a oração e a igreja dele fizer na terra. Em a igreja de Deus, eu e você, é o templo do Espírito Santo. O meu coração é o seu. Deus fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então é isso que Deus está falando. Não retribua a ninguém o mal por mal. Procure fazer o que é honesto perante todos os homens. Por quê? Primeiro, você tem que ser honesto com Deus, no oculto, ser sincero. Mas para a terra, você ser honesto com Deus, não vale. Porque você faz para Deus no oculto. Agora, onde você for interagir, né, ter relacionamento com o seu próximo, independente de for família ou não, você tem que ser honesto. Porque você sendo honesto, Deus vai estar contemplando, mesmo as pessoas achando ou falando que você é desonesto. Você tem
tem que prestar conta para Deus e ser justo em tudo que você fazer perante o homem. É isso que Deus está falando. Então Deus fala em Romanos capítulo 12, 17. Não retribua a ninguém mal por mal, mas procure fazer o que é honesto perante todos os homens. Porque Deus fala para você fazer o que é honesto perante todos os homens? Porque perante Deus Ele está vendo. Tudo que você fizer, Deus está vendo. Não precisa você fazer perante Deus. Porque Ele está em todo lugar. Então Ele está vendo. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Então Deus afirma aqui para você não retribuir a desonestidade com honestidade. E faça tudo perante os homens. Para os homens verem e verdadeiramente você é o que fala e é. Verdadeiramente você vive o que você prega. Ou seja, honestidade acima de tudo. Por quê? Por ser honesto, você nunca vai perder nada. Agora eu te garanto, você vai perder muita coisa, principalmente diante de Deus, por ser desonesto. Porque a pessoa é desonesta, ela é ladrona. A pessoa é desonesta, ela é ladrona. E a Bíblia fala claramente sobre os 10 mandamentos no livro de Êxodo, capítulo 20, né? A partir do versículo 1 até o versículo 26, e os ladrões, os homicídios, né, não herdarão o reino de Deus. A pessoa é desonesta, é ladrão. A pessoa que usa de desonestidade, ela está roubando alguém. Então, nessa situação, ela não vai herdar o reino dos céus. E os olhos do Senhor estão sobre ela. E com certeza Deus vai fazer justiça contra ela. Porque Deus não pactua com desonestidade. Deus tem prazer no homem honesto, no homem íntegro, no homem sincero, no homem que anda em verdade. E essa verdade vem a ser inalada de dentro para fora. Não de fora para dentro. É muito fácil abrir a boca para falar. Difícil é minhas atitudes ser alinhadas às minhas palavras. É por isso que Deus fala: segue o meu modelo, sejam meus imitadores, assim como eu sou do Pai que está no céu. Por quê? Porque se hoje você ser imitador de Deus, quando você lê a palavra, você vai obedecer. Se você verdadeiramente amar a Deus de todo coração e acima de tudo, você não tem dificuldade de obedecer. A obediência é o firme fundamento da sabedoria. Temer a Deus é o primeiro princípio da sabedoria. E onde você temer a Deus, você encontrar sabedoria. Você encontrar sabedoria, você se transforma numa pessoa honesta, íntegra e sincera diante de Deus. E com certeza diante dos homens. Porque você não consegue ser bipolar. Você é uma coisa só. Ou no oculto ou na presença do homem. Porque você é o que realmente você é. Amém, meus irmãos? Deus continua falando aqui no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Deus está falando assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Esse livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo apóstolo Paulo. Isso é Jesus falando pela boca do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu Atos dos Apóstolos para a igreja, que somos nós. Então Deus falou: meus irmãos, falando para mim e para vocês, Jesus, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles a tarefa. Ou seja, Deus está passando aqui um ensinamento para a pessoa liderar, ser líder. Mas para poder ser líder, Deus está dando uma direção. Para poder você escolher um líder para liderar uma determinada turma de pessoas, uma igreja, sei lá, uma liderança de uma empresa, qualquer liderança que seja, Deus está falando: escolha entre vocês 7 homens. Por quê? Esses homens têm que ter o quê? Ser cheio do meu Espírito Santo. Se for cheio do meu Espírito Santo, vai ser honesto, vai ser sincero, vai ser íntegro. Porque nenhum tem a capacidade de a meu Espírito Santo se não for conduzido por ele. Se não for obediente, o Espírito Santo mora dentro dele. E o Espírito Santo é a própria verdade. O Espírito Santo é a
a própria integridade. O Espírito Santo é a própria sinceridade, a própria verdade dentro de você. Então, primeiro Deus dá uma direção. Escolha uma pessoa cheia do Espírito Santo. Depois eles falam, e cheia de sabedoria. E supostamente, se você for cheio do Espírito Santo, você é cheio de verdade. Você é honesto e supostamente você é sábio. Você é cheio de sabedoria. Por quê? Porque o Espírito Santo, onde está dentro de você, vendo morar dentro de você, ele não só traz a honestidade, ele traz integridade, ele traz sabedoria, ele traz discernimento, ele traz todos os frutos do Espírito Santo. É assim que funciona. Aí ele fala, depois que você escolher dentre esses homens uma pessoa cheia do Espírito Santo e de sabedoria, aí vocês passam para eles as tarefas, ou seja, a liderança. Ser líder é para quem é direcionado pelo Espírito Santo. Para não se corromper com a desonestidade, para não se corromper com a soberba, para não se corromper com o exaltivo, para não se corromper com a soberba e supostamente não ser avarento, ou seja, não se apegar a dinheiro. Pelo contrário, usar o dinheiro para cuidar das pessoas e ser um líder justo, honesto, direito, diante de Deus, diante dos homens. Amém, meu irmão? Deus está falando aí também em 2 Coríntios. 2 Coríntios, Deus está falando assim, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é honesto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Deus fala de novo aí, a gente tem que ser honesto e fazer as coisas, cuidando e fazer as coisas honestas, não apenas aos olhos do Senhor, mas aos olhos dos homens. Porque Deus, ele tem poder de julgar. Ele é santo, mas ele não julga nenhum. Ele vai ter o julgamento no céu, mas na terra ele não julga nenhum ser humano. Só o ser humano, o homem carnal, ele é julgador. Então, para poder você não receber julgamento, seja honesto, e seja honesto, radical, e deixe o próximo, deixe o ser humano ver isso em você. Para com isso, eles perceberem que você é honesto, e através de você, eles ser ganho para o Espírito Santo, ser ganho para Jesus, através da tua integridade, da tua honestidade, da tua sinceridade, da tua verdade. Amém, meu irmão? Deus continua falando também em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Deus está falando assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Ou seja, Deus está dizendo, tudo que é bom e honesto, você põe na sua mente, você pensar. Porque se você pensar, com certeza seu coração vai se encher. E seu coração vai se encher, o próprio Espírito Santo vai frutificar. E você vai ser aquilo ali, honesto, puro, amável, sincero, de boa fama. E tudo que você for fazer, você vai fazer com excelência e vai ser digno, né? Vai ser digno de aprovação dos céus. Assim como Deus falou de Moisés, assim como Deus falou de Jó, assim como Deus falou de Abraão e de muitos homens da Bíblia, Ele vai falar de você. E supostamente você vai ser um líder íntegro e honesto aqui nessa terra. Ele fala no versículo 9 também assim, põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Isso é Jesus falando. E Deus da paz estará com vocês. Ou seja, o Deus da paz só estará com você se você for honesto, se você for íntegro. Se verdadeiramente você for verdadeiro, se você for honesto, se você for correto em tudo que você fizer, se você tiver pureza no coração, sem maldade, se você for uma pessoa amável. Amável é uma pessoa que tenha amor, perdoadora, né? Uma pessoa de boa fama. E se houver uma coisa digna, pensar nisso, ou seja, vigie os teus pensamentos. É dos pensamentos que vem a bondade e a maldade. Deus continua falando aí, para me finalizar essa live. Hoje a live vai ser curta. Deus está falando em 1 Pedro,
capítulo 2:12, Deus está falando assim: vivam entre os pagãos de maneira honesta. Os pagãos, as pessoas idólatras, as pessoas que não têm Jesus como prioridade nem primícia na vida deles. Eles têm idolatrias, os deuses estranhos. Porque hoje na Terra temos mais de 6.000 religiões, então eles preferem adorar os deuses estranhos do que o próprio Jesus que morreu na cruz. Então esses pagãos são essas pessoas idólatras, né, que servem a outros deuses. Então Deus fala: viva entre os pagãos de maneira honesta, proclama honestidade, para e mesmo que eles usem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da intervenção dele. Qual a intervenção? A intervenção de Deus. A intervenção de Deus. O dia do arrebatamento. Deus está falando claramente: seja honesto diante deles para você ser testemunha deles. Deus continua falando aí no livro de Provérbios. Provérbios, Deus está falando assim: a sinceridade, Provérbios 11, capítulo 11, versículo 3. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Ou seja, Deus está falando de uma pessoa sincera e íntegra, assim como Jó foi. A sinceridade e a integridade vai guiar esse ser humano, mas a perversidade dos perversos, dos transgressores. O que é transgressor? A pessoa que conhece a verdade transgride, faz o contrário, vai destruir eles, vai só contrair destruição, aflição de alma. E Deus está falando em Provérbios capítulo 11, 3. Para finalizar essa live rapidinho, Deus está falando aí em Hebreus capítulo 13, versículo 18. Para nós finalizar, Deus está falando: orai por nós, porque confiamos e temos boa consciência, como eles em tudo portar-se honestamente. Ou seja, portar-se é ser honesto, se comportar honestamente, praticar honestidade, ser verdadeiramente, genuinamente honesto. Isso é o que Deus está falando. Então, orai por nós. Em escrever o livro de Hebreus está dizendo: orai por nós, porque confiamos e temos boa consciência. E aí ele está falando aí, o pregador dessa palavra de Hebreus, e a pessoa que tem boa consciência, ela é honesta. Só ao mesmo tempo ele fala: orai por nós. Por quê? Porque a maioria das pessoas da terra são desonestas. Então a gente tem que receber oração para a gente perseverar, continuar sendo honesto. Porque ser honesto, somente dos dias de hoje, é uma guerra diária. Porque o desonesto vem contra você. O desonesto não te tolera. Porque luz e treva não andam junto. O honesto não anda junto do desonesto. E o desonesto não suporta o honesto. A verdade traz constrangimento do desonesto. Mas o desonesto é ser certo e pôr o honesto na posição de errado. Então eles não se suportam. Por quê? Luz e treva. Quem é luz? Quem é honesto. Quem é treva? Quem é desonesto, ladrão, né? É o que Deus está falando aqui. Orai por nós, porque confiamos e temos boa consciência, como eles, e em tudo portar-se honestamente. Se portar honestamente, meu irmão, não é fácil. Ser honesto verdadeiramente não é fácil. Por quê? A honestidade contra a ira de quem é desonesto. E quem está acostumado a ser desonesto, né, em tudo que faz, quando ele se depara com uma pessoa honesta, com certeza ele não vai conseguir mais roubar, ser desonesto. Então ele faz. Ele já tem a pessoa como inimiga e tirar a fim da força ela do meio dele, né, da frente dele, para ele continuar sendo desonesto, fazendo as coisas erradas. Só a desonestidade vai destruir ele. E a honestidade, a verdade vai prevalecer. Então, uma guerra diária. Aonde tem um honesto e um desonesto, não vai dar certo. É por isso que pode prestar atenção. Toda pessoa honesta, ela se dá muito bem com pessoas honestas. Toda pessoa corrupta, diabólica, suja, desonesta, procura as pessoas corruptas e desonestas. É por isso que na política você vê isso, no futebol você vê isso, na religião você vê isso, em todo mundo você vê isso aí. Os desonestos andando com os desonestos. E as pessoas honestas combatendo os desonestos. E é uma guerra travada no mundo espiritual e físico.
mas tudo e seja para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus. Seja honesto, vale a pena ser honesto, vale a pena pagar o preço nessa terra de pessoas sodomitas, né? Pessoas de Sodoma e Gomorra, pessoas mentirosas, pessoas desonestas. Seja honesto, porque se você verdadeiramente hoje você não receber a recompensa e verdadeiramente você é merecedora, pode ter certeza. E na terra por vir, na Nova Jerusalém, na cidade e as ruas de ouro, e na coroa que está te esperando na cidade celestial no céu, você vai ter uma recompensa eternamente. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu deixo hoje nessa noite, em nome de Jesus. Amém.